Fala pessoal, esse vai ser um vídeo curtinho aqui onde eu vou te explicar a diferença do this entre function e arrow function no JavaScript. E talvez você consiga compreender melhor depois de assistir esse vídeo e ler os links que eu vou te deixar aqui, onde você deve e não deve utilizar uma arrow function, beleza? Então, começando aqui, ó, eu montei um cenáriozinho aqui. Esse cenário tem um objeto e imagine que eu queira criar uma função por algum motivo que eu queira colocar o this dentro da função, sendo esse objeto aqui. Eu quero que, quando eu chamar o this na minha função, o this seja esse objeto, ou qualquer outro objeto que eu quiser, mas eu estou colocando esse objeto só para a gente entender o contexto aqui. Para eu fazer isso, eu tenho, acho que 3 métodos: bind, call, apply. Se você lembrar de mais algum, deixa aí nos comentários, mas não é esse o contexto. Eu quero só te mostrar o comportamento aqui. A gente vai até utilizar bind aqui, mas só para a gente ver o contexto. Então, se eu quero mudar o this dessa function aqui, eu posso fazer o bind do this aqui, ou eu posso utilizar outros métodos também para mudar o contexto do this dentro dessa função. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma bound function, que é fazer o bind do this dessa função, eu posso fazer assim. Por exemplo, eu vou criar uma bound full name, com o mesmo nome da minha função ali, ó, full name fn, e eu vou pegar a minha função, e aí dentro do prototype da function, no JavaScript você tem um método bind, aqui no caso, para você fazer uma bound function, ou seja, para você atrelar o this dentro dessa função a algum objeto que você quiser. Então eu vou atrelar o this dessa função ao objeto person. E aí, nesse caso, isso aqui me gerou uma bound function. Então, console log bound fn, eu tenho aqui a minha bound full name, que é o nome da minha função ali. E aí o bound ali quer dizer que o this dela está atrelado a alguma coisa, que no nosso caso é o nosso objeto aqui. Então agora, se eu executar essa função, você vê que eu estou utilizando dentro dela ali o this. Você está vendo que eu estou utilizando aqui this.firstName, que eu assumi que são chaves desse objeto, e this.lastName. Se eu executo essa função, o que acontece é que eu tenho acesso às chaves do objeto ali. Beleza? Então, nada mais é do que eu falar para o motor de JavaScript: olha, JavaScript, nessa função, o this agora é esse objeto. E se eu quisesse mudar depois, eu poderia continuar fazendo isso e trocando o this para o que eu quiser. Beleza? Agora, vamos tentar fazer a mesma coisa numa arrow function e vamos ver o que acontece. Vou criar aqui uma bound function, eu vou chamar de bound full name arrow. Aqui no caso, vou só mudar isso aqui para maiúsculo e vou mudar aqui para full name arrow, que é essa função. A mesmíssima coisa eu estou fazendo aqui. Só que, se eu executo essa função aqui agora, você vê que ela continua sendo undefined, undefined. E o que ocorreu aqui? Na verdade, dentro da arrow function, não existe um this. Você não tem acesso ao this e você não tem acesso a outras coisas que eu já vou te mostrar. Mas, na verdade, dentro da arrow function não existe um this. Então, não tem como você fazer bind ou rebind do this dentro de uma arrow function. Por isso que em alguns locais você não consegue utilizar arrow function, como, por exemplo, em um event handler, por exemplo, o this não vai ser atrelado ao objeto que você está colocando o evento. Quando você utiliza prototype, por exemplo, o this também não vai funcionar. Você não consegue utilizar uma arrow function como uma constructor function aqui. Tem várias coisinhas e deixa mais pro final que eu vou te mostrar alguns links para você ler e entender ainda mais sobre isso aqui. Então, beleza, a gente sabe que não existe um this dentro da arrow function e existe um this dentro da function. Como que eu posso ter certeza disso? Imagina aqui, ó, que ao invés disso, eu retorne this nessa função aqui normal. E na minha arrow function também eu retorne this. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Eu não vou executar mais essas funções, eu quero fazer o seguinte com você. Ó. Eu quero ver o retorno dessa função, que é vamos começar pela bound full name ali. Ó. O que é o retorno dessa função aqui no caso, ó, que é o this. Executando, first name, last name. Ou seja, o retorno dessa função é o meu objeto, que eu já mudei aqui o this para person aqui. Beleza? Então, por isso que eu estou vendo o meu objeto nesse this aqui. Mas e na arrow function? O que é o retorno da minha arrow function? Vamos executar ela aqui. Então, executando,
é um objeto vazio. E por que eu tenho um objeto vazio aqui? Aqui eu estou no Node, tá? Se você executar no navegador pode ser diferente, mas vamos focar no Node aqui por enquanto. O que está acontecendo aqui? Como não existe o this dentro da arrow function, quando eu chamo this dentro da arrow function, como eu estou fazendo aqui, ela vai buscar no seu objeto pai, no caso, que seria, nesse caso especificamente, o objeto global. Lembra de quando você está num escopo muito fundo, você chama uma variável. Aí, aquela variável não existe no objeto que você chamou. Ele vai buscar no objeto pai. Não existe, ele vai buscar no objeto pai. Não existe, ele vai indo até chegar no objeto global, não encontrou, ele vai levantar uma exceção. Mas nesse caso, ele está encontrando um this. E esse this aqui, na verdade, ele é do Node. Se eu der um console log aqui, ó, vou só colocar aqui, ó, o this e der um this, você vê que vem um objeto vazio aqui. E se eu pedir, perguntar, olha, esse this aqui que está saindo da minha arrow function é igual ao this que está aqui? É igual, true, tá vendo? Por quê? Porque ele tentou encontrar na arrow function, dentro dela aqui, esse this não encontrou, ele foi para o seu objeto pai, que seria o objeto global aqui do Node, que está aqui no this do Node. Beleza? Agora, na nossa função, como a gente fez o bind, esse this, ele é diferente do objeto do Node, ele não é igual, ele é outro this. Então, por isso que a gente fala que na função normal, a gente tem um this próprio da função, que a gente pode utilizar. Você está vendo que ele não é igual ao this do objeto global aqui. Mas se eu perguntar se o meu this, que vem de dentro da função, é o meu objeto, ele é true. Por quê? Porque eu fiz o bind do meu objeto aqui, beleza? Como eu te falei, esse seria um vídeo super curto, mas eu vou deixar exercício para você fazer em casa. Então, vou deixar o link aqui da MDN e esse outro link aqui também, mas começando pelo link da MDN, onde tem muita explicação sobre arrow function, que é bem grande isso aqui, aí tá em português. Pelo menos as partes que eu vi aqui, ó, parece que está tudo em português. Então, excelente, você pode ler isso aqui. Além disso aqui, ó, e aqui também eu queria te mostrar, ó, eles falam, ó, a arrow function não tem o seu próprio this, não tem acesso a arguments, não tem acesso a super e nem new. Então, você não pode também utilizar essas arrow functions como constructors, beleza? Mas vou deixar aqui para você ler. E esse outro link aqui também que eu gosto bastante. Todo mundo que me pergunta, por que eu não posso utilizar a arrow function, manda esse link aqui porque eu gosto bastante dele mesmo. Então vou deixar esses dois links para você. E aí você lê esses links e você vai compreender perfeitamente onde você consegue ou não utilizar uma arrow function. Beleza? Então vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!